Fala galera, aqui é o Leandro do QG do Técnico e no vídeo de hoje eu trago o hub da TP-Link modelo UH700. Aqui eu tenho a caixa dele, já está um pouco avariada porque eu já abri aqui. Esse hub ele possui 7 portas, né? Vai ajudar bastante para quem tiver com problema de espaço aí na placa-mãe, não tiver conseguindo mais conectar nada. E eu vou passar alguns dados para vocês que são levados em consideração na hora de ter um camarada desse aqui. Ele possui 4 versões, né? Atualmente a versão 1 ela dá suporte a dispositivos Android e iOS, é bom ficar atento. A versão 2 ela dá suporte apenas a dispositivos iOS. E a versão 3 possui 3 portas à direita para a função de recarga, que são essas aqui. Eu vou tentar aproximar um pouquinho. Acho que aqui não vai dar para ver. Vocês podem, não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Tem a escrita em cima, né? Posso mostrar aqui na caixa também, ó. Afastar um pouquinho. Ah lá. Ele possui 3 portas, cada uma delas com 1.5 amperes de corrente, né? Que essas 3 portas têm a função de recarga. Se você quiser, pode conectar o seu celular e vai carregar até que rápido. Eu testei com o meu telefone aqui e a carga foi relativamente rápida. No carregador Turbo Power, é um telefone da Motorola, ele leva em média aí 1 hora e 20 conectado na porta de 1.5 amperes, ele levou aí aproximadamente 2 horas, né? E a versão 2 não dá suporte à recarga de aparelhos Android. A versão 3 sim, que é essa versão que eu estou mostrando aqui, tá bom? Ele é um hub plug and play, ele não necessita de nenhum tipo de driver para Windows, Mac ou Linux para ser utilizado. Ele vai ligar automaticamente toda vez que a fonte de energia estiver ligada na tomada, não tem necessidade de apertar o botão Power que fica localizado aqui. E ele pode transferir dados, né? Esse é um ponto interessante. Ele pode transferir dados mesmo sem a fonte de energia, que fica conectada aqui atrás. É esse conector aqui, né? Aqui é o conector de dados e ele tem a função de também ser energizado por aqui, sem a necessidade do cabo de centro da fonte de alimentação dele, que é ligada diretamente na tomada de 110 volts. Então ele consegue transferir dados, mas nessa função de transferência de dados, sem esse cabinho aqui, ó, de energia, sem a fonte de energia, ele perde a função de recarga nessas 3 portas aqui. Ele perde a função de recarga. Então ele só vai trabalhar com dados. Se você conectar o telefone aqui, ele não vai carregar se tiver só com o cabo USB ligado na placa-mãe. Para poder habilitar a função de recarga, precisa estar com a fonte ligada na tomada. Para prevenir possíveis problemas com dados perdidos ou corrompidos, né? Evita desplugar ou plugar a fonte de energia do hub, essa fonte aqui, enquanto ele estiver transmitindo dados, né? Transferindo, na verdade, ou recarregando aparelhos, porque pode dar problema. Como eu disse, são 7 portas disponíveis, né? As portas 3.0 são compatíveis com modelos USB 2.0 e 1.1. Se você tiver a versão mais antiga, não vai ter problema de utilizar nele. E as portas USB transferem dados de taxa nominal até 5 gigabits por segundo. E essa taxa pode ser menor se o dispositivo, dependendo do dispositivo que for conectado ao hub. Então não significa que por ele suportar essa taxa que qualquer dispositivo que você conecte aqui você vai conseguir chegar nessa taxa, né? Lembrando que é necessário um cálculo, né? A gente está trabalhando com gigabits por segundo. Você precisa transferir isso para bytes por segundo. Se você procurar no Google aí, tem calculadoras aí, ou então só você fazer uma regrinha de 3 e você vai trazer de bit para byte para você saber, né, quantos megabytes esse camarada aqui vai transferir.
a performance do dispositivo dele, né, o wireless que trabalha na frequência, né, tem um ponto interessante aqui. Dispositivos wireless que trabalham na frequência de 2.4 GHz, mouse e teclado, pode dar problema se estiver perto desse hub, porque dá interferência. Então, se você estiver utilizando ele e tiver um mouse ou teclado wireless perto, pode ser que na hora que você estiver, por exemplo, mexendo o mouse, a seta do mouse pare de funcionar e volte. Na hora de você digitar uma tecla, pode ser que essa tecla não funcione e depois ela funcione. Então, fica atento quando comprar esse camarada e estiver utilizando algum dispositivo wireless próximo a ele. As 3 portas, né, como eu falei, trabalham nas tensões, né, tensões não, na corrente, né, mas tem a corrente máxima de 1.5 A para recarga até que rápida. E se o dispositivo conectado a ele for menor que 1,5 A, a porta de recarga, isso é interessante também, a porta de recarga dele ajusta automaticamente a corrente fornecida para evitar danos ao dispositivo. Então você pode ter um aparelho aí, se vocês repararem nas especificações dos carregadores, eles vêm escrito, né, na parte de baixo ali, vem até às vezes um pouco apagado, mas mostra a capacidade em miliampere-hora, né, que aquele carregador suporta para aquela bateria. Então, se você colocar um carregador com a corrente maior, pode ser que você danifique. Esse cara evita isso. Se você conectar na porta de 1.5 amperes, mesmo que o seu telefone não suporte essa amperagem de carga, ele vai adaptar para menos. E isso é bem interessante, né? Então, fica a dica, né? Eu tomei cuidado também na hora de utilizar ele e fiz uns testes utilizando esse pendrive aqui da SanDisk. E eu tenho alguns dados para mostrar para vocês. Fiz um teste básico aqui utilizando o Crystal Disk Mark. E na leitura sequencial, como vocês podem ver na imagem, né, ele bateu 139,45 megabytes por segundo, né? A leitura sequencial, meio que o nome já diz tudo, né? Quando você tem vários arquivinhos em sequência. Não são arquivos aleatórios espalhados pelo HD ou por um outro pendrive ou SSD que porventura você utilize para copiar dados para dentro desse pendrive. Então, a primeira leitura sequencial bateu 139 megas por segundo, né? A segunda bateu 136,06 e logo abaixo vem a leitura randômica. A leitura randômica é quando você tem vários arquivos espalhados por dentro de um HD ou SSD, que, por exemplo, você tem vídeo, foto, arquivo XML, uma série de arquivos de formatos diferentes espalhados pelo HD. Então, essa é uma leitura randômica, é uma leitura aleatória. E a taxa cai um pouquinho, ela cai para 5.17, logo abaixo 4.81. E na escrita, ele bateu 36.86, geralmente a escrita ela é mais lenta mesmo. E logo abaixo bateu 34.30. E na randômica bateu 2.42 e logo abaixo 2.05. Eu acho que, para o que se propõe, eu paguei R$270 nesse hub. Para o que se propõe, eu acho que funciona bem. Eu acho que, para quem está tendo problema, como eu disse no início do vídeo, de portas, né? Não tem mais portas para poder conectar e precisa de um camarada desse aqui, a controladora dele é muito boa, tá? Você pode conectar facilmente aqui 7 dispositivos que a controladora vai dar conta. Você pode transferir dados numa velocidade muito boa, como eu mostrei nos testes. E eu acho que é uma boa pedida. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.